Agora vamos lá. Eu vou jogar uma bomba, mas eu vou jogar uma realidade, um choque de realidade na mesa. Vamos falar de Brasil, né? Brasil, um país em que 95% da população está na casa inferior a R$ 5.000. Ou seja, 5% da população fatura acima dos R$ 5.000. Então, muitos podem estar ouvindo isso aqui. Eles estão falando porque falar de dinheiro tem que ter grana para investir, tem que ter isso, tem aquilo, ficar fácil falar, porque não sei o quê. Minha casa, minha vida, é porque não é ela, entendeu? As objeções, claro, né? As objeções. Óbvio que eu vou entrar, eu vou pagar aquilo que é meu, porque não sei o que não sei o quê, porque em vez de pagar aluguel, eu vou fazer uma conta rápida, 10 meses pagando R$ 2.000 de aluguel, são 20 mil. Então, entendeu? Aquela história que vem da mentalidade, mas eu tenho que dizer que muito dessa mentalidade está relacionada à realidade dessas pessoas, que muitas vezes são pobres. Claro. Né? Então, aí, agora eu coloco. É possível conjugar todos os ensinamentos de vocês, de A a Z, com todos os públicos, estes 95% da população, eles conseguem aplicar e fazer essa troca de mentalidade, aplicar os princípios dos dos judeus? Como é que é o nome? Esqueci. O Hutzpah, a mentalidade. A mentalidade do Hutzpah, mudar de vida, fazer o R$ 1.350, transformar, prosperar, criando 5 filhos. Entende onde eu quero chegar? Calma aí, com 5 filhos. Peraí, vamos entender melhor. É matemática. Então, eu acho que é importante quem fala do mercado financeiro esclarecer que algumas oportunidades não são para todos. Sim. E eu espero que eu não esteja errado e me corrija se eu estiver errado. Não adianta hipocrisia. Dizer, não, a senhorinha que está lá no Bolsa Família ganhando 1.300. Não dá. Tem coisas que não dá. Tem coisas que não são para minha realidade. Hoje nós atendemos um público, faz sentido obviamente... O que eu tô falando totalmente. Aqui? Totalmente. A gente atende realmente um público, mas são alguns braços do nosso negócio, da nossa empresa, né? Depois a gente vai perguntar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Tem a parte educacional, qualquer pessoa tem acesso, gratuito, entra lá no YouTube. Obviamente que depois tem a questão de mentoria, mas nós trabalhamos mais focado com quem já construiu patrimônio. Mas nem sempre foi assim, né? Eu faço também no Jornal da Band, toda semana, dicas de economia, ou seja, para quem ganha, às vezes, ou menos de R$ 5.000 por mês. Todo mundo pode melhorar. Esse é o ponto. Né? Nem todos vão chegar a alguns lugares, vão acessar alguns mercados que realmente eles são... para mandar, por exemplo, a gente está trabalhando muito com internacionalização. Tem um teto, né? Tem um piso, na verdade, para começar a subir. Mas todos podem melhorar a sua vida. Claro, você citou ali, né? Um salário mínimo, 5 filhos. Mas a pessoa, claro, tem que trabalhar dentro da sua realidade, mas inconformado. Inconformado, porque todos nascemos para criar. Então, nós nascemos de um Deus criativo. Sim. Eu tenho que pensar possibilidades de como ganhar mais. Eu não estou falando que é fácil e nem que vai ser rápido, mas eu não posso me conformar. Boa. E isso é o Hutzpah. Eu não vou me conformar com essa realidade. Gostei. Depois eu preciso ter margem. Precisa sobrar um pouco de dinheiro. Então, claro, vamos pensar que tem inflação, que as coisas estão mais caras. Todos nós sentimos, qualquer pessoa, né? E até as pessoas que ganham menos sentiram até mais. Mas eu tenho que pensar em possibilidades. Porque é o Hutzpah, é aquele problema, é aquela dificuldade, talvez a escassez do dinheiro, das contas. O que eu posso fazer? E aí, claro, cada um vai pensar na sua realidade, mas eu posso, claro, diminuir. A gente sempre ensina não as pessoas a cortar o que gasta, mas a gente está falando de talvez um público que ganha menos. Mas eu preciso, então, passar um raio-x e ver, será que não tem algo? Não tem? Porque não adianta eu estar querendo buscar ganhar mais, às vezes, numa rentabilidade, com o ralo aberto da tributação, por exemplo. Exatamente, né? O ralo aberto. Essa expressão ela se conecta muito comigo, ralo. Então, eu preciso ter margem, sobrar dinheiro. Corta aqui, tira... sabe, economiza, só que é uma família, vamos sentar e vamos colocar a realidade na mesa, porque às vezes é o pai de família, ou é a sua mãe,
sendo a chata da família, tentando botar a casa em equilíbrio e não consegue, porque nem todos têm acesso à mesma realidade, porque não se conversa, não se fala sobre dinheiro, sobre dificuldades, sobre vamos buscar juntos uma solução. Né? O Levi tem 7 anos e ele agora já está entendendo mais, mas desde pequenininho eu já ensinava para ele o cofrinho, 3 cofrinhos. O da doação, porque ele não é único no mundo e nós temos que pensar, não, além do próprio umbigo. Contribuição é muito importante, né? Segundo, o dos sonhos, dos gastos planejados. Então, ali vai ter o sonho. Hoje a gente mostrou para ele, né? O cofrinho que ele conquistou, tinha 4 anos, o primeiro patinete. E o outro que é o do investimento, que é aquele que gera juros e que ele não vai mexer. Que esse é lá para o futuro, quando já for maior, para estudar, para viajar. E esse nós pais hoje, enquanto ele é menor, a gente vai cuidando, vai administrando, né? Vai fazendo, mas é o dinheiro, juros. E isso serve para qualquer pessoa, qualquer recurso, qualquer dinheiro. Claro que quando a pessoa tem mais patrimônio, as divisões são diferentes, mas se eu tenho que pensar isso como se fosse meu dinheiro separado em caixinhas, né? Então, preciso ter margem e pensar em possibilidades de você multiplicar. Eu ganho 1.000. Peraí, uma vez eu falei para uma pessoa, eu tenho um negócio, ela era professora de inglês, se eu não me engano. Então, se você tem um serviço, coloca um produto. Venda algo a mais. Eu só vendo livro de inglês. Então, começa a vender um produto. Ou seja, agrega coisas que convergem, que tu não vai despender de tanto mais tempo, muitas vezes, e vai ter uma renda maior. Então, assim, ralos fechados, contas, né, estabelecidas, e todo mundo envolvido na casa. Então, eu estava falando do Levi, dos cofrinhos, agora ele já está numa outra fase. Eu quero fazer, então, eu fiz um livro digital, não está à venda ainda, mas ele queria dar o meu cartão para as pessoas na escola. Eu disse, filho, o que o pai e a mãe fazem, expliquei para ele, talvez não é para todas as pessoas, mas eu vou fazer algo que você vai poder dar para todas as crianças, acessível que são parábolas financeiras para criança. Então, são 10 parábolas, já está prontinho, só precisa ainda, né? Mas ele vai poder, então, assim, isso já vai moldando, pensando, né? Quando for um pouquinho maior, já vai ter as próprias ideias, já começou com ideias, sabe? Do que eu posso fazer para ajudar. Então, qualquer pessoa, nós somos filhos, né, de um Deus criativo que... Até porque isso que você está falando... Que disse, governe sobre todas as coisas. E disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O Deus Criador, que criou o céu e a terra, fez isso. Eu não tenho capacidade de criar uma árvore, porque ele que fez mas ele nos deu a autoridade de participar com ele do cuidado dessa criação. Mas eu posso, por exemplo, criar um CNPJ. Você vê que como tem mas nem todo mundo é empreendedor. Gente, para aí só um pouquinho. Qual a criança que, se você não der para a criança um brinquedo onde ela possa montar um Lego, né? Ou fazer desenhos, que ela não se alegra e não sente um prazer na criação? Quer dizer, isso está dentro da gente. Faz parte da nossa criação. Façamos o homem à nossa imagem e à semelhança. Eu não posso criar o que já está criado, mas eu posso transformar e criar outras coisas. Então, pode ver que a nossa empresa, por exemplo, quando nós criamos, nós damos para ela uma missão, nós damos valores. E essas missão, valores, todas essas coisas têm a ver com aquele que está criando. Nós damos uma personalidade para essa empresa. Não tem algo mais edificante, mais empolgante do que você ter um projeto, de você criar alguma coisa. Eu lembro, aos 12 anos de idade, por exemplo, eu vendendo rapadurinha. Nós passávamos por uma situação muito difícil na nossa família, financeiramente falando. E a minha mãe estava com um problema de saúde também. E ela fazia rapadurinha de amendoim. E eu adorava aquelas rapadurinhas de amendoim, só que já começou a entender, poxa, eu não posso comer porque eu tenho que vender. Só que quando a gente vendia bem, legal que eu podia comer algumas. Então eu já comecei a entender ali, eu tive que perder a vergonha, por exemplo, de oferecer rapadurinha. E assim foi. Aí tinha, na minha época, isso não existe mais, nem vou falar a minha idade, mas eu lembro que tinha umas coisas que se vendia na papelaria para as crianças, as meninas tinham muitos... eu vendia. Não, calma, eu ia contar a minha Papel de história, o carta. papel de carta. Eu comecei a minha vida empreendedora foi com papel de carta. Eu comecei ali a ver o que eu podia transformar aquilo em dinheiro e realizar outras coisas. Eu vendi só que eu consegui de uma pessoa que ele trazia de São Paulo. O meu pai foi, conversou com ele. Eu tinha
13 anos, a minha carteira foi assinada com 14 anos de idade. Mas desde os 12, ao vender no Rapadurinha, o papel de carta. Aí esses papéis de carta a gente conseguia vender nos comércios também. Então, isso foi uma coisa que eu tinha vergonha nos primeiros, porque olhavam para mim com uma cara, você não é vendedor? Você é vendedor com essa idade, né? Você não tá... Mas eu fico pensando exatamente nessas famílias que às vezes tem essa questão que, puxa, eu ganho 1.000 e pouco, 2.000 reais. Existe sim uma capacidade criativa que Deus colocou em nós. Por isso que temos que ter alguns cuidados. Por exemplo, nós não vendermos o nosso tempo futuro tão facilmente por necessidades que a gente acha que nós temos e ainda não temos elas, né? Então, a gente perde a nossa capacidade de mobilização, de manobra financeira, de projetar coisas novas, porque nós nos tornamos apenas trabalhadores, escravos do sistema financeiro para pagar a parcela e todas essas coisas. Sobrevivência. Cai na sobrevivência. Então, você acorda na segunda-feira pensando, eu preciso pagar os boletos. É. Então, você só está ali com o teu futuro já vendido, você é um escravo moderno, e esse cuidado tem que tomar. Tá, mas e se eu tenho pouco, não sobra nada? Isso eu compreendo. Então, mas para a gente ter essa criatividade de poder projetar coisa, primeiro a gente tem que preservar ao máximo o nosso futuro. Uhum. A nossa mente, de alguma forma. É pouquinho, às vezes eu não tenho condições de comprar o botijão de gás, eu não tenho condições de comprar, o mercado subiu muito, a inflação aumentou muito nos últimos dias. Bom, mas se eu tiver pelo menos a capacidade de criar alguma coisa, né? Eu estou falando um exemplo que eu dei pessoal. A minha mãe, ela não era vendedora, mas já que tinha filho para sustentar também, mas o filho podia ajudar a vender. E assim eu fui para vender. E isso nos ajudou muito. Nos ajudou muito a ter recursos, nos ajudou muito a desenvolver uma mentalidade também empreendedora em pequenas coisas. Isso muda tudo. Muda o jogo, muda o futuro dos filhos. Às vezes pode ser que não mude a tua realidade dos próximos anos, mas você já está conseguindo ensinar para os seus filhos a capacidade de não se conformar com aquilo. Vai mudar a árvore genealógica, né? Financeira da família.